partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. Hoje é sábado, dia 20 de junho de 2015. Observatório com a apresentação de Guilherme Dias, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vamos analisar como a mídia trata ou muitas vezes deixa de tratar o assunto. E vamos analisar também como a inclusão de seleções femininas na edição do jogo FIFA 2016 pode ajudar na modalidade. Para isso, entrevistamos os jornalistas Thiago Simões e também a Júlia Vergueiro e a ex-capitã da seleção brasileira, a Juliana Cabral. Portanto, vamos abordar este assunto daqui a pouco. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje conosco, Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Começando com o Zeca, um abraço para você. Saudações, Zeca. Um abraço aos amigos do Observatório do Esporte, aos amigos da mesa. E formação completa pela segunda vez consecutiva, o que é raro, hein? O time não está mais sendo desfalcado. Nem a seleção brasileira consegue jogar 2 jogos com o mesmo elenco, com o mesmo time Você titular. Vai dar um bom entrosamento, Zeca? A gente tá entrosado há 6 anos já, Carlos. É verdade, né? Melhor que o jogo da última quarta-feira, com certeza vai estar. Esta aqui já é a 6ª temporada do Observatório do Esporte. Bom, já que eu falei da seleção brasileira, na semana passada eu havia destacado que esta Copa América ela prometia, em função das rivalidades que eu julgava um pouco acirradas no continente, em função, inclusive, do último Mundial. E houve já aí alguns jogos, né? Alguns grupos já com 2 rodadas, outros grupos ainda terminando a primeira rodada, aliás, a segunda. E o que a gente vê é um acirramento das rivalidades de maneira, assim, que não me surpreende, mas que é notável. Agora, o que me surpreendeu foi o baixo nível dos jogos. Eu acho que os jogos têm sido disputados, têm sido bastante acalorados. Zeca ou profeta. Dentro dessa cultura latina de jogos muito aguerridos. A raça uruguaia, a catimba argentina, agora a catimba colombiana, a apatia brasileira. Mas, enfim, os jogos têm tido essa disputa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um baixo nível técnico. E no caso do Brasil, o que eu queria destacar é o comportamento da seleção no jogo na última quarta-feira, na derrota contra a Colômbia. O nosso grande, querido jogador Neymar, ele às vezes tem alguns lapsos, algumas recaídas, porque é um jogador que almeja chegar a ser o melhor do mundo na eleição da FIFA, um jogador que tem um protagonismo, hoje é o jogador com o maior protagonismo, o jogador brasileiro. 3 vezes campeão pelo Barcelona na temporada. Campeão espanhol, campeão da Taça da Espanha, Copa do Rei, e campeão da Liga dos Campeões. Eu acho que ele tem comportamentos, especialmente quando está na seleção, que são muito reprováveis. Então vejam, por que há tantas queixas com relação ao comportamento do Neymar de querer fazer fintas e dribles necessários, quase sempre quando ele está na lateral do campo, junto ao meio do campo. Ou seja, dribles que vão servir apenas para irritar o adversário e que não vão ter grande... Não tem produtividade. Não vão dar seguimento à jogada. O Ronaldinho Gaúcho também tinha uma forma de atuar, às vezes mirabolante, cheia de firulas e dribles. Mas vejam que o Ronaldinho Gaúcho dificilmente conseguia irritar os seus adversários, porque o drible dele não tinha o sentido da provocação, que é o que a gente percebe nos dribles do Neymar. Então, quando a gente vê vários jogadores adversários, vários jogadores que não estão em campo e que têm voz para serem ouvidos, voz para ser ouvida, criticarem a postura dele, eu acho que isso deveria fazer com que ele refletisse um pouco. E acho que foi muito infantil o Neymar, que já sabia que estava suspenso para o 3º jogo do Brasil, ele já havia acumulado 2 cartões amarelos, foi muito infantil ele também entrar numa provocação e fazer uma provocação com o jogo terminado e ser expulso, né? Então esse não é o capitão que a gente espera de uma seleção brasileira. Ô Zeca, mas o primeiro lance que ele levou o cartão, aparentemente ele não teve intenção de colocar a mão na bola, né? Então acho que ali irritou um pouco ele, sim, e ele acabou... A impressão que dá é que o Neymar está mais irritado com não ter ali um
porque os companheiros do Neymar, olhar o time pro da lado seleção e não ver brasileira, ninguém. né? Vamos falar a verdade, é um catado, né? Um time que tem uma tradição, que tem uma história muito bonita, mas futebol sem vergonha do Brasil ultimamente. E o Neymar olha para um lado, Roberto Firmino, que é jogador dedicado, mas que também não consegue dar sequência às jogadas. Aí tem o William, que também penteia a bola, mas não ajuda em muita Só coisa. esquece de pentear o cabelo. Será que isso... realmente, podia dar um trato. Você quer dizer, então, que no Barcelona ele olha para o lado e vê o Messi, o Suárez, o Iniesta... Não dá para ficar tão bravo assim, né? E agora ele sente que não tem esses companheiros... Mas ele já saiu irritado. Né? Quem colocaria no lugar? Não, a geração é muito pobre, né, do futebol brasileiro, mas no jogo contra Honduras ele já saiu bastante contrariado, né? Ele não fica nem com os companheiros para saudar o torcedor após a vitória contra Honduras e tá bem irritado com a camisa da seleção, Neymar, né? Mas eu acho que a prova da falta de talentos é o Neymar, com 22, 23 anos? 23 anos, muito jovem, já assumia a posição de capitão da seleção brasileira. Não vejo ele como um capitão de verdade. Eu acho que tem algumas questões, podem ser até mercadológicas, alguma coisa. Veja que o Pelé, em Copas do Mundo, jamais foi capitão da seleção. Sim. Nunca foi capitão. Não sei se você prestou atenção no jogo de quarta-feira, ele voltou do intervalo sem a tarja de capitão. Isso é possível, Arnaldo? A tarja de capitão serve só para identificar junto à arbitragem quem que é o capitão da equipe. O ato primordial do capitão é fazer o sorteio antes do início do jogo para se decidir quem fica com a bola, quem escolhe o campo. Feito isso, a princípio o capitão não tem nenhuma função protocolar obrigatória. É isso que eu ia questionar, né, faz Zeca? parte do uniforme. Ele não precisaria ser, porque o vôlei, por exemplo, o capitão tem um papel, é só ele que pode conversar o árbitro direciona todas as informações que ele tem que dar para a equipe, inclusive para o técnico, via capitão da equipe. Né? No futebol é que o Zeca falou, cara ou coroa e pronto, acabou. Em tese, a interlocução com a arbitragem deveria ser canalizada na figura do capitão. A gente sabe que no futebol nem sempre isso acontece. Jogadores que não são capitães de suas equipes reclamam e se dirigem à arbitragem de maneira às vezes assintosa, né? Mas eu não havia reparado nesse detalhe. A tarja ficou com outra pessoa ou simplesmente esqueceu? Não, acho que ele esqueceu, né? Deixou por lá mesmo, talvez até irritado com a Ele esqueceu faz tempo que é capitão. Aliás, é para tudo isso mesmo. O Dunga tocou muito nesse assunto depois da derrota da última quarta-feira, colocando toda a culpa para cima da arbitragem. Tudo bem que a arbitragem tem errado em alguns lances bobos até nas partidas, mas tá tentando tirar o foco assim de forma assintosa o Dunga e os jogadores também da seleção brasileira jogando toda essa responsabilidade pelo futebol péssimo apresentado, jogando no árbitro. O que me irritou muito foi a baixa qualidade técnica do jogo, muito erro de passe fundamental. Foi um jogo horrível, um jogo de nível de Série C. Contra o Peru já foi sofrível, né? Contra Sim. o Peru, se a gente puxar também contra Honduras no amistoso, enfim, o Brasil não tem uma sequência. É um time né? qualidade Dunga, né? E não dá para mudar o que acontece, tanta coisa, né? assim. Alguém aqui, passadas aí as duas primeiras rodadas da Copa América, muda o palpite, o bolão que a gente fez semana passada para o campeão? Dá tempo de mudar ainda, o Pepa já se pronunciou. Eu acho que o melhor jogo que eu vi, o mais emocionante, foi o Argentina e Paraguai. Um primeiro tempo que eu estava quase desistindo de assistir o segundo tempo, mas felizmente eu fiquei para acompanhar o segundo tempo. Foi um belo segundo tempo, muito emocionante, um jogo bem corrido. Jogo entre Chile e México. E aconteceu também, uma coisa, né, Zeca, que eu queria comentar, uma vez que a gente tem aqui a intenção de discutir as questões de mídia, né? A imprensa brasileira noticiou, eu procurei em alguns diários argentinos, eles não deram muito enfoque a isso, que na volta do segundo tempo foi o Messi e o Di Maria fazendo alguns comentários, né? Cobrindo a boca, tal, para não tentar ter leitura labial, mas ao cobrir a boca, eles esqueceram que tem microfones e vazou o som lá, eles criticando o técnico, né, o Tata Martino, dizendo que o jogo não estava vencido, que eles deviam tomar cuidado, e subiram dando risada, desprezando o Paraguai e levaram um empate. Não dá para saber qual que era a intenção deles, se eles queriam provocar, se aquilo é autêntico, se aquilo é uma representação. De fato, a ideia que dá é que eles estavam desdenhando das orientações do treinador. Se isso for de fato real, eu acho que isso é grave. Isso demonstra um elenco que não respeita as ordens do principal coordenador da equipe, que é o treinador, né? Talvez o Messi também se sinta um pouco acima do bem e do mal, pelo jogador que é, pela história que ele já construiu. E nos últimos jogos, o próprio Messi está numa atitude um pouco mais agressiva também. Ele sempre foi mais tranquilo, mais calmo, eu noto ele um pouco mais agressivo. Coloquialmente, diríamos que ele entrou pilhado também no jogo contra o Uruguai, envolveu-se em várias confusões, e o nosso grande locutor aqui citou o jogo México e Chile. Eu acho que foi um jogo também bastante interessante, porque 3-3, muitas alternâncias de placar,
E já que estamos no Chile, o nosso principal jogador do Chile, o Vidal, que atua pela Juventus de Turim, envolveu-se num acidente lamentável. E eu acho que é triste ver que um jogador que deveria estar focado numa competição de tiro curto dentro do seu próprio país, tudo bem que era um espaço, um momento de folga, mas eu acho que há níveis de comprometimento e de comportamento. Sim. Acho que não é salutar para um atleta profissional de alto nível envolver-se em jogos e bebidas de velocidade durante uma competição. Sim, não é nem prudente pela própria carreira. Exatamente. Sim. Bom, essa é a Copa América do Chilique até aqui, né? Vamos esperar o pessoal jogando um pouquinho mais de bola daqui pra frente também. Ô, Guilherme, eu tenho aqui um outro destaque que também envolve futebol sul-americano. E aqui é uma sugestão do nosso amigo Jefferson Oliveira Goulart. O Barão, vulgo Barão. Ele repassou para mim e para o Carlos Napolitano um texto publicado no blog do Mauro César Pereira. É um texto assinado pelo próprio Mauro e por Josa Novales, do Futebol Portenho. O título do artigo é Peñarol e Nacional, Futebol com Alma. Peñarol e Nacional foi a decisão do Campeonato Uruguaio no último domingo. Peñarol e Nacional, Futebol com Alma, acompanhe com uma nortenha, cerveja uruguaia, sem cappuccino. Conversava com o Carlão, eu acho que há várias questões. Primeiro, essa nostalgia que o nosso Barão demonstrou ao tentar resgatar um dos maiores clássicos da América do Sul, que é justamente o Peñarol e Nacional. Peñarol e Nacional que, aliás, tem vários títulos de Libertadores, muito mais do que o Palmeiras, que o Corinthians. Todos juntos, né? Todos juntos. Mas vejam, como é que o Campeonato Uruguaio faz uma decisão no domingo, sabendo-se que, na véspera, a equipe uruguaia entrava em campo para disputar a Copa América, que é um torneio continental. Então vejam como esse descompasso de calendário também é aquilo que a gente critica no futebol brasileiro e que nos nossos vizinhos é pior ainda. A final do campeonato acontecia com a Copa América tendo início. E vejam que no Campeonato Brasileiro a Série C parou, mas a Série A e a Série B não. Por que será? A Série C está fornecendo jogadores para a seleção brasileira? Pela qualidade técnica. Mas no caso do Peñarol e Nacional, uma fórmula também esdrúxula, né? O Nacional, campeão com 17 pontos. O Peñarol vence o segundo turno com 10 pontos. Aí nesse jogo precisaria haver um vencedor para a gente saber se haveria mais 2 jogos entre Peñarol e Nacional. Se o Nacional ganhasse este último jogo, o Nacional era campeão por antecipação. O jogo foi para prorrogação. O Peñarol empatou em 2-2 aos 44 do segundo tempo. O jogo foi para prorrogação, na prorrogação o Nacional fez mais 2 gols. Só que depois que o Nacional faz um gol, há um arremesso de cadeiras da torcida do Peñarol para dentro do estádio, dentro do campo. O estádio de Montevidéu, o estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo, 1930. E aí um comportamento deplorável. E eu acho que essa nostalgia, obviamente, resgata aquilo que já não existe. É um clássico que tem alma, mas que a alma parece que começa também a desaparecer. E eu não gostei muito do texto, porque faz essa relação, quer dizer, a comparar com uma nortenha teria um padrão de um torcedor X e com um cappuccino um padrão de um torcedor Y. Eu acho que é uma série de estereotipação aqui de torcedores e não acho que isso também seja interessante de relevar. Ô Zeca, eu acho que só tem alma mesmo lá, né? Porque uma outra dica do Jefferson, do Barão, foi fazer uma visita ao estádio. Ao Centenário. E quando eu fui para o Uruguai, eu fui lá com os meus meninos para fazer uma visita. Eu fiquei em depressão, porque as cadeiras que jogaram, se foram aquelas que eu vi, a pessoa que recebeu a cadeira pode morrer de tétano, porque cadeiras velhas, enferrujadas. No último mês também. Não, um estádio assim, que demonstra decadência, acho que não só do Uruguai, mas também do futebol uruguaio. Tá mais museu, né? Acho que eles vivem mais de fantasmas do que de alma no futebol mesmo. Ou então não é futebol com alma, é só alma, não tem futebol. Só, sem futebol. Ou alma também... Acho que talvez o futebol fantasma. Uma alma penada. Lembremos que no ano passado, o material esportivo do Uruguai, a Puma, tinha lançado um vídeo que tentava se viralizar, Tucamérico, que era o Fantasma de 50. Então era a imagem que nós temos de um fantasma na cor anil, que é a cor do Uruguai, entrando no Rio de Janeiro e no Maracanã. Eles estão num processo tão ruim que o nosso fantasma agora é o 7-1. Exatamente. Você me falou daquele documentário sobre a Copa de 50, o documentário uruguaio lançado Maracanã. há um ano e meio.
Na verdade, não acrescenta grande novidade aquilo que a gente já sabia, né? Não, é só uma questão de ponto de vista narrativo. Eu acho interessante, o documentário dá um espaço grande ao Obdúlio Varela, né, principal jogador do Uruguai, mas o fim do documentário para mim é interessante, que aquele título do Uruguai, além de ser a maior glória, né, porque era bicampeão mundial, alguns defendem que o Uruguai, neste ano de 50, foi tetracampeão mundial, porque há 2 títulos de Olimpíada, quando não havia Copa do Mundo, então ele teria sido 4 vezes campeão dos maiores torneios de futebol que havia até então. Esse título de 50 é também o início do declínio do futebol uruguaio, numa decadência que se arrasta até hoje. E acho interessante que esse reconhecimento, nessa consciência de que o momento maior em 50 também é um momento que inaugura uma fase descendente, que acho que, apesar de ter sido campeão em 2011 da Copa América, apesar do semifinalista da Copa de 2010, eu acho que o futebol uruguaio, com problemas de recursos, vive uma decadência desde 50. A verdade é que 4 chamados grandes, né, potências aí do futebol, Brasil, Uruguai, Inglaterra e Itália, esses 4 caíram muito de rendimento nos últimos anos. Em contrapartida, Colômbia, Chile, Estados Unidos e Bélgica melhoraram muito. Não nos esqueçamos que o Uruguai entrou para a última Copa numa repescagem com a Jordânia. Né? Sim. E o Uruguai é um dos maiores frequentadores das repescagens das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Até para fechar esse assunto Copa América, já que ninguém praticamente, a não ser o Pepa, né, mudou aí o palpite para campeão, amanhã o Brasil pega a Venezuela, 6h30 da tarde, precisando de um resultado positivo para seguir para o mata-mata da Copa América, joga sem o Neymar. O empate já é um resultado positivo contra a Venezuela. Positivo, ultimamente, né? Alguém aqui acredita que o Brasil cai já amanhã contra a Venezuela? Já nem vai para o mata-mata? Não possa cair amanhã. Se cair amanhã, aí é o início de uma crise muito forte. Seria tão forte quanto o 7-1 ou guardado as devidas proporções? Eu acho que pode balançar um pouco a figura do Dunga como técnico, né? Porque então eu vou torcer para perder. Porque se criou uma expectativa em cima dessa seleção, 10 vitórias seguidas, foram isso? Foram 11. 11 vitórias seguidas, tal, e depois... As 10 em amistosos, né? Esse enterro, que foi o jogo da quarta noite, então acho que pode ser uma coisa preocupante. Principalmente me incomoda mais num projeto de Olimpíadas do ano que vem. Sim. Você está sintonizado em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. Mais algum tema, Zeca? Por enquanto é só. Por enquanto só. Então vamos aguardar as presenças dos assuntos de Tuca e de Carlão. Você lembra do cartoon do Pernalonga? Qual? Como é que terminava? Qual era o slogan que terminava o cartoon? That's all, folks. That's all, folks. Isso Por enquanto é só, pessoal. Por enquanto é só, pessoal. Mais ou menos por aí. Tuca Américo. Vamos lá, então. Alguns assuntos aqui. Um assunto sobre a questão das bilheterias dos jogos do Brasileirão, né? Mas que eu queria fazer uma leitura que está abaixo disso, né? Os principais clubes que levaram torcidas, né? Os 4 maiores clubes que levaram torcida no Brasileirão foram o Corinthians, Flamengo, Internacional e Palmeiras, sendo que o jogo que teve maior público foi o Palmeiras, que ele perdeu por 1-0 para o Goiás, né? Na Arena, na Allianz Parque, né? Na Arena, e teve um pouco mais de 37 mil pagantes e uma renda de 2 milhões e 400 Você estava mil lá, reais. Carlos Napolitano? Nesse não. Nesse não. Mas o que eu queria falar, Zé, que aqui dos 4 maiores, as 4 maiores bilheterias, 2 foram naquele horário das 11 da manhã. Uma delas foi essa aí. Foi essa. E a outra esse foi... do Palmeiras foi às 11. Foi. E depois foi a vitória do Inter sobre o Curitiba 2-0 do Beira-Rio, que recebeu quase 36 mil pessoas. E uma bilheteria de 1 milhão e 200 mil reais. Né? Então, veja, aquilo que a gente estava questionando um pouco, a viabilidade desse jogo, no domingo de manhã e tal, se mostrou muito interessante para as pessoas, principalmente para as famílias, o horário, né? Eu cresci, Tuca, indo ao Canindé nos domingos de manhã com jogos às 11 horas. Era o programa a cada 15 dias. Dominical. Meu pai, a gente se acordava no domingo, meu pai, eu, meu irmão, meu primo, nós íamos no Maverick vermelho do meu pai, no Comia um pastel na feira e ia pro jogo. Não, a gente comia bolinho de bacalhau no Canindé. Tá, claro, lógico. E o nosso programa era às 11 jogo no Canindé. E na época que São Paulo tinha um clima menos quente do que tem hoje, mas era o nosso programa. Voltávamos para casa, almoçávamos em casa, ou saímos para almoçar em algum lugar. Isso, durante 4, 5 anos, foi a minha rotina. Eu ia comentar isso aí, o fato do estádio ser coberto, talvez não tenha problema para o torcedor de ir às 11 horas, talvez para a prática do esporte seja um pouco complicado. É importante a gente lembrar também que os grandes, eles estão começando agora com esse horário das 11 horas, mas todos os pequenos, praticamente, do Brasil, né, do interior, Brasil afora, inclusive o interior paulista aqui,
os times considerados pequenos jogam às 10 da manhã no domingo, 11 da manhã no domingo, já há muito tempo, né? Sim. Não, eu me lembro da minha infância dos jogos de futebol sendo transmitidos na TV aos domingos às 11 da manhã. Isso eu lembro muito bem. Então acho que é uma retomada interessante e que eu acho que privilegia a participação das famílias. Eu cheguei a apitar jogos na Série A3 em Marília e em Garça, na Grande Bauru, às 11 horas da manhã de domingo. Era o horário realmente, e até hoje, né? Esses times com menor apelo, né? Nesse momento, Noroeste, tantos outros, Bandeirante de Birigui, o 15 de Jaú não está disputando esse ano, né? O 15 de Jaú eu nunca apitei porque ele não disputa campeonato, então. Costuma sair antes do início da competição. Os jogos do né? Amador são nesse horário. Também. O Amador começa às 8, cara. tem sempre jogo. Rodada dupla. 8 não, e 10, eu me lembro dos jogos 10. do Mineiros, do Tietê, do Mineirense, então é nesse horário. Mais algum tópico, Tuca? Vamos lá, tem um segundo tópico aqui que eu achei interessante. O Brasil, pela primeira vez, ele foi convidado e vai participar da Copa do Mundo de Futebol Americano, que vai acontecer nos Estados Unidos, em Ohio, de 8 a 18 de julho. No esquema, são 2 grupos, esquema de mata-mata. Quem vai jogando, vai avançando. Tipo torneio de tênis? Tipo torneio de tênis, né? Mas, 2 coisas. Primeiro, eu lembrei do meu amigo Zeca Marques, né? Que dentre os convocados, lá tem 2 jogadores da Lusa Lions, então o próprio Zeca me confirmou antes aqui e confidenciou antes da gravação que ultimamente o time da Lusa Lions anda tendo maior plateia, né, maior torcida do que a própria Lusa Futebol. Né? Então temos lá o Diego Taylor e o Lincoln da Silva, que foram convocados para a seleção. Até com o nome americano os caras têm. E Diego a Lusa Taylor. Lions disputa com o São Paulo Storm o título de qual é o melhor time de futebol americano do estado de São Paulo. O Palmeiras está montando dele, né? O Globo Esporte está fazendo uma série de reportagens sobre isso. Então foi o draft agora, na semana passada, e vai ter o primeiro treino oficial, que é o Palmeiras. Será o quê? O Green Pig? Não, é o Locomotive. Palmeiras Locomotive. Palmeiras Locomotive. Mas seria bom o Green Pig, seria legal. Mas que sirva de exemplo aí para tantos outros clubes. Tem o Green Packer, né? Então, o que acontece? O Brasil, logicamente, é o último do ranking, né? A primeira vez que participa. Existe o Campeonato Mundial desde 1999, então foram realizados 4 campeonatos, Copas do Mundo. Os Estados Unidos participou a partir de 2007 com o time universitário, porque não pode participar jogador profissional desse campeonato. Mas, para vocês terem ideia, quem venceu as 2 primeiras edições foi o Japão. Então, junto com os Estados Unidos, o Japão é o maior vencedor aí. Américo, a gente fez brincadeiras em inglês, acho que temos que... O ouvinte que não fala inglês precisa saber o que a gente falou aqui, né? Sim. Lusa Lions são os leões da Lusa e a brincadeira que eu vi do Green Pig é o Porco Verde. O Porco Verde. O São Paulo é a São Paulo Tempestade. Né? Storm. Ou seja, já que você falou a primeira participação do Brasil, o último no ranking entre os times que vão disputar o Mundial, o que acontecer por lá praticamente é lucro. Não, é um né? lucro. Mas o que é interessante... 2 coisas que eu acho que isso pode dar... Eu queria discutir, na verdade, isso. O crescimento do futebol americano no Brasil, em termos de audiência, na TV a cabo, transmissão de jogos, e já se formando equipes, né? A gente sabe Seria interessante que houvesse mais campos para a prática do futebol americano, porque o que acontecia no Canindé no ano passado? A Lusa Lions jogava, eles faziam as marcações no campo, que são diferentes das do futebol. O futebol americano ocupa um espaço menor de área, né? E quando a Portuguesa ia jogar lá pela Série B, estava na Série B ano passado, tinham que pintar as marcações do futebol americano com tinta verde, e ficava feio esteticamente na televisão, no campo. Sim. Então acho que deveria haver campos para prática exclusiva do futebol americano, já que as dimensões são diferentes, as marcações são diferentes. Não vai ter uma torcida também muito grande, poderia ter uma adaptação de um pequeno estádio, de um estádio de uma universidade. De repente pode ser uma saída para o Pacaembu se tornar o estádio de futebol americano da cidade de São Paulo. Verdade. Então o Brasil, só para vocês terem ideia, pode ter uma chance de avançar e conseguir um resultado interessante, porque ele caiu num grupo bem mais fraco. Para você ter ideia, o chamado Grupo da Morte, são 2 grupos, Estados Unidos, Canadá, Japão e México, sendo que os Estados Unidos são os atuais campeões, o Japão foi 2 vezes campeões e o México já foi vice-campeão algumas vezes também. Então só tem ali o Canadá meio que correndo por fora, mas o Canadá tem, como está na beirada nos Estados Unidos, ali na fronteira, deve ter com certeza jogadores. E o grupo do Brasil é Brasil, França, Austrália e Coreia do Sul, sendo que o Brasil vai jogar a primeira vez com a França. No caso, o grupo da vida. O grupo da vida. Então acho que a gente pode esperar algum desdobramento disso e ver o que vai refletir na prática do futebol americano aqui no Carlos Brasil. Napolitano praticou futebol americano nos Estados Unidos, né? Não, só de brincadeira.
Só de brincadeira, não deixaram. Quando eu cheguei lá, a família proibiu que eu fosse. A escola queria que eu fosse participar dos treinos para ser o kicker do time, o chutador. Já que jogava futebol, já que eu falei que jogava futebol, só falei, né? Eu acho que eu menti no formulário lá. Mas daí a família que me hospedou não deixou. A primeira coisa que eles fizeram comigo, ao chegar, eles me buscaram no aeroporto e me deixaram num treino do soccer. Já com chuteira, tudo, para eu não jogar futebol americano, que eles consideravam muito violento. E tinham receio que eu me machucasse. Então eu não joguei, só de brincadeira mesmo. Tem um sobrinho que felizmente faleceu muito jovem, aos 28 anos, mas ele era jogador dos Mavericks, que é em Campinas. Tem um time também. Então é interessante porque esses times, eles conversam, eles têm um intercâmbio, então acho que é uma coisa interessante. Vou fechar rapidamente aqui, Zeca, uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu estava vendo o site da Lancinete na última quarta-feira, e no meio lá das notícias, tinha uma notícia assim: Brasil põe 2 jogadores em mesa da final do circuito mundial de pôquer. Né? Então a gente já discutiu a questão da apropriação desses espaços esportivos para disseminar esse tipo de jogo, que eu não acho interessante. Agora, o que me chamou maior atenção, Zeca, no portal, a publicidade maior em cima, PokerStars, do lado, de novo PokerStars, com a foto do Ronaldo Fenômeno, e do lado, minuto a minuto, que você atualiza as notícias do portal lá, minutos PokerStar. Então, na verdade, me parece que isso é uma questão editorializada, mais uma publicidade do que, na verdade, uma notícia. Então, isso me preocupa. Não é à toa que os canais esportivos a cabo que transmitem jogos de poker, só que eles têm patrocínio justamente dessa entidade, dessa empresa. Não vem à toa, né? E o que me incomoda um pouco é tratar isso como se fosse esporte. Me incomoda muito. Tentar empurrar a goela abaixo, né? Como se fosse esporte. Tá então, certo. Foram esses meus comentários. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos aos temas desta semana de Carlo Napolitano. Bem, eu achei que a semana teve vários episódios inusitados, né? Então, rapidamente aqui para comentar alguns. Palmeiras vence. Palmeiras ganhou. Palmeiras vence em casa, né? A primeira vez no Brasileirão. Bolívia vence um jogo na Copa América. O Brasil perde depois de 24 anos, a gente acabou de comentar, para a Colômbia. O Michael Leite, que jogou pelo Palmeiras, fez 2 gols no mesmo jogo. Aliás, ele tá muito bem no esporte. É o craque do esporte. É o craque, ele é vice-artilheiro do campeonato. Quer dizer, no Palmeiras acho que ele nunca fez 3 gols na vida inteira, né? Acho que ele se fez 3 em 10 anos no Palmeiras. O Michael Leite tá melhor que o Dudu? Lá sim. Lá sim, com certeza. Um outro episódio inusitado. O Golden State foi campeão depois de 40 anos, é um dos meus comentários a respeito do Leandrinho. Né? Agora uma provocação ao Zeca: Portugal vence a Itália, né? Sem Cristiano Ronaldo depois de 40 anos. Né? Então talvez esse tenha sido o fato mais inusitado aí desses episódios inusitados. Apesar que é importante lembrar que a Itália estava completamente desmontada também, 8 desfalques, né, ao todo. Mas estava com o Pirlo. O Pirlo é meio time, mas... Mas você acha que o corpo estranho, Zeca, o corpo estranho em Portugal era o Cristiano Ronaldo, então? Não, Portugal fez um bom jogo. Fez um gol maravilhoso do Éder, que nunca tinha marcado gol pela seleção de Portugal e que eu sempre achei um jogador horroroso. Ele foi titular na última Copa do Mundo, por exemplo. Mas eu li uma matéria no site Trivela dizendo que a Itália tinha muito interesse em pontuar nessa partida em função do ranking da FIFA, porque apesar de ser um amistoso, a FIFA contabiliza esses jogos, até por causa de Portugal estar entre os 10 do ranking da FIFA, e a Itália precisaria dessa pontuação para, nas eliminatórias da próxima Copa do Mundo, aliás, nas eliminatórias da Euro? A Euro está acontecendo, mas acho que é para a fase final da Euro, eliminatórias da Copa, que eu não lembro. A Itália seria pote 1, cabeça de série. E com essa derrota, a Itália deve ser ultrapassada pela Croácia. Não, mas o Cristiano Ronaldo teve umas férias merecidas depois que ele fez um jogo contra a Albânia, né? Que ele fez 3 gols. Foi contra a Armênia. Com um golaço de fora da área, o terceiro deles. Mas o assunto que eu queria comentar, um deles, é a vitória do Golden State na NBA e com o Leandrinho participando. Né? O Leandrinho, outro profeta. Eu brinquei com o Zeca aqui que ele era profeta. E ele anunciou no início da temporada que o time seria campeão. E, de fato, ele foi, jogou até no último jogo, pontuou, conseguiu rebotes, deu passes. E é um jogador que, pelo menos na minha visão, quando ele atua pela seleção brasileira, ele é um completo fiasco. Não é? Ele é o campeão do airball e ele, não sei, talvez ele não tenha motivação para jogar pela seleção. Muita gente, uma das maiores enganações do basquete recente é o Leandrinho, né?
Para muita gente. Então, mas eu fui ver um pouco da história dele, viu, Guilherme? Ele joga. É a 12ª temporada dele na NBA. Sim. Então, quer dizer, isso não quer dizer que ele seja um jogador medíocre, ele é um bom jogador. O cara é interessante para a NBA, mas chega no Brasil, onde teoricamente ele deveria fazer a diferença. Mas é o caso dos outros dois astros da NBA brasileiros, Nenê e o Varejão. Na seleção brasileira nunca tiveram uma participação assim que fosse empolgante, decisiva, né? Zé, cara, eu vou passar aqui, desculpa interromper, Carol, já que você falou do ranking, vou atualizar o ranking da FIFA por favor, pra gente, né? Em primeiríssima mão. Primeiríssima mão em lugar, Alemanha, em segundo a Bélgica, terceiro a Argentina. Como é que é? Segundo a Bélgica? Segundo a Bélgica. Em terceiro a Argentina, em quarto a Colômbia, em quinto o Brasil, em sexto a Holanda, em sétimo Portugal, em oitavo Uruguai, em nono a França, em décimo a Espanha. A Itália, que você citou, está em 13º. Não, o que me chamou a atenção foi isso, a história dele no campeonato da NBA. A 12ª temporada, ele, depois de um retorno aí de uma contusão, ele fez contratos com o time por dias, né? Fez 2 contratos por 10 dias. E ele chegou a voltar para o Flamengo, né? Sim, jogou pelo time do Pinheiro, se eu não me engano, no começo do ano passado, pelo NBB, para fazer uma recuperação física e tal. Mas me chama a atenção isso, quer dizer, é um brasileiro que vence no esporte americano e que aqui ele é completamente desacreditado. E primeiro título de um ex-jogador do Bauru Basquete na NBA, né? Isso que eu ia falar. Outro fato inusitado é isso, que talvez ele tenha sido campeão a cada 12 anos, né? Que o do Bauru Basquete nacional foi há 12 anos. Há 12 anos, foi 2002. Então, a cada 12, de 12 em 12 anos, acho que o Leandrinho pode ser campeão. Saúde para o próximo título. Sim, lá com 44 anos talvez ele consiga. Mas nesses 12 anos da NBA ele já faturou mais do que a gente até a nossa aposentadoria, cara. Talvez só nesse campeonato ele tenha faturado muito mais. Isso é incontestável. E um outro assunto, acho que faz tempo que eu não vim aqui falar um pouco sobre direito, né? Então eu vou falar. Eu acho que a grande notícia da semana fora do mundo futebolístico, mas tem impacto no mundo futebolístico, até foi insinuado isso em relação a participação do Neymar no último jogo de quarta-feira, foi a denúncia que ele recebeu na justiça espanhola de corrupção, corrupção particular, né? É uma modalidade criminosa que não existe no Brasil, mas há um projeto de um novo Código Penal que essa modalidade também possa vir a acontecer aqui no Brasil, e estelionato, né? Tendo em vista a transferência dele do Santos para o Barcelona. Então, além dele, do próprio Neymar, os presidentes do Santos, o Laor, né, o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Odílio Ribeiro e os 2 últimos presidentes do Barcelona, o Sandro Rosell e o José Bartolomeu, que um deles também tem investigações aí em relação ao escândalo da FIFA. Além dessas pessoas, o Santos Futebol Clube, o próprio Barcelona e a empresa do Neymar, que é o N&N Consultoria, que deve ser do Neymar pai e Neymar Júnior. E a investigação é pela diferença dos valores que foram pagos. E são valores bem módicos, né? Os valores anunciados oficialmente foram de 17 milhões de euros na transação, e a empresa que está processando essas pessoas e essas empresas levanta a hipótese que o valor do contrato foi de 94 milhões de euros. Então tem uma diferença muito grande aí, e a empresa que está processando é a DIS, que tinha uma parcela do passe do Neymar, e na transação ela se sentiu prejudicada. Mas eu acho que o Santos aí ele é mais vítima, né, do que réu, porque o Laor, que inclusive é um homem do mercado financeiro, ele fez a vida no mercado financeiro, ele não teve habilidade para poder lidar com essa questão, ele sempre se sentiu traído e enganado pela transação. Tanto que o Santos não ficou com praticamente dinheiro algum, né, na grande joia da coroa que era o Neymar. Muitos levantaram a hipótese de que o Neymar tenha atuado mal, e atuou mal na última quarta-feira, porque essa denúncia saiu justamente na última quarta-feira. O próprio Dunga, né? Isso mostra, né, que há uma certa veneração pelo Barcelona, símbolo da Catalunha. A gente vê que o Barcelona já há anos tem uma gestão extremamente imaculada, como qualquer outra equipe que levanta e mexe com valores estratosféricos como esse. E a questão de 2 semanas, mais ou menos, Zeca, eu também vi uma matéria na televisão que a atual gestão do Santos iria processar a empresa do Neymar justamente por isso. Talvez uma antecipação de resultados, que eu já sabendo que isso aí seria denunciado na Corte Espanhola, na Justiça Espanhola, o Santos já tomou providência. Agora, há mais um fato inusitado na semana, que você não levantou. Porque o Américo não falou sobre voleibol hoje. Isso... Por enquanto. Por enquanto. Eu só complementando, ando acompanhando a Liga Mundial, né? Acho interessante porque
O Bernardinho não está como técnico, está na arquibancada, numa cabine lá, porque está suspenso por 10 jogos. Mas é uma renovação, então ele está testando, está colocando o time no limite. O time que entra com jovens jogadores, sofrem toda a pressão, perdeu um jogo para a Sérvia, mas ele está colocando a molecada para ralar, para ter experiência internacional, até porque o Brasil já está classificado, porque as finais ocorrem aqui no Rio de Janeiro em julho, né? No começo, final de junho e começo de julho. Mas Tuca, além dessa idolatria com o Barcelona, a gente também tem que pensar na idolatria com o Neymar. Então a gente, assistindo o jogo pela Rede Globo na quarta-feira, o próprio Ronaldo Nazário, o Fernando falou que seria uma grande honra jogar com ele, não sei o que lá, coisa parecida nesse sentido. Ele se envolveu aqui de forma direta nessas questões, porque ele deve assinar o contrato também, então o pai dele também não acredito que não vai assinar contrato sozinho por ele. Então a anuência dele houve em relação a toda essa negociação. Até porque ele já é maior de idade. Até porque ele é maior de idade. Então acho que a idolatria que o brasileiro tem por ele, que a imprensa brasileira dá à figura do Neymar, acho que é muito grande. E ele não é santo, né? E acho que mas o que eu acho que aconteceu também... O fato de ele ter sido expulso, a gente já comentou, ele não é um santinho. Ele não é santo, mas começou no Santos. Sim. Mas o que eu acho que pode ter atrapalhado muito a atuação, porque ele estava visivelmente abalado, é a questão que, nessa situação, ele foi diretamente envolvido e ele vai ter que prestar contas, depoimentos, se declarar em relação a isso. Então que se quebrou, de certa forma, esse círculo de proteção que sempre isolou o Neymar. E alguém acha aí que ele vai ser punido de fato? Agora a Copa América não segue para o Neymar, né? Muito possivelmente, se o Brasil cair fora, né? Mas alguém acredita numa punição a curto prazo para o Neymar, que isso possa impactar até na carreira dele daqui para frente? Então, na verdade, talvez a questão civil, isso possa virar um acordo financeiro e um acerto. Agora, em relação à questão penal, a ideia dessa corrupção privada, eu sinceramente não sei nem dizer, sim, porque tem que ter um conhecimento sobre a justiça espanhola. Se houver alguma consequência, vai recair sobre a empresa do Neymar com o pai. Eventualmente o pai pode ser responsabilizado. Vamos blindar mais uma vez o jogador. O pai vai na frente, né? E lembrando que a Receita Federal aqui no Brasil já tem investigações a respeito dessa transação. Então, quer dizer, talvez aqui a ponta do iceberg em relação a essa questão. Mas em relação à questão criminal, eu desconheço como é o sistema penal espanhol. Não sei se tem possibilidade de acordo, de barganhas e tal. Se for igual ao nosso, não há. Então, aí talvez haja uma punição sim, e as penas não são baixas, né? A pena máxima é até 4 anos de prisão. Vamos então aguardar aí os próximos capítulos desta história envolvendo o Neymar. E vamos agora falar sobre o futebol feminino na matéria da semana. A locução é de Heitor Faceni. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Está acontecendo no Canadá a 7ª edição da Copa do Mundo de Futebol praticado por mulheres. A primeira edição aconteceu em 1991, na China, e tem os Estados Unidos e a Alemanha como maiores vencedores, ambos com 2 troféus cada. O Brasil tem na bagagem como melhores campanhas o 3º lugar em 2003 e o vice em 2007. Nesse mesmo ano, a jogadora Marta saiu com a bola de ouro e a chuteira de ouro, sendo a melhor jogadora do torneio. Marta, que é considerada a melhor jogadora da história da modalidade, estando entre as 3 melhores jogadoras em atividade 11 vezes consecutivas, de 2004 a 2014, e sendo a melhor 5 vezes seguidas, de 2006 a 2010. Para se ter uma noção do tamanho desse feito, nenhum jogador masculino conseguiu uma marca tão expressiva. Na edição desse ano no Canadá, o Brasil teve um desempenho de 100% de aproveitamento na primeira fase, num grupo com Coreia do Sul, Costa Rica e Espanha. Também teve a melhor campanha até o momento do torneio. Amanhã a equipe enfrenta a Austrália pelas 8ª de final. Mas mesmo com todo esse sucesso, a modalidade não tem a visibilidade necessária nos meios de comunicação da mídia esportiva. Uma notinha aqui, outra acolá é soltada. Enquanto isso, um amistoso do Brasil com Honduras, que não tinha valor nenhum, recebe muito mais atenção. Entrevistamos a apresentadora do programa Dibradoras, Juliana Vergueiro, para fazer a reportagem. Ela fala sobre os problemas de conseguir vender uma pauta sobre o futebol feminino nas redações de mídia esportiva. Primeiro que a gente tem muito homem ainda dentro das editorias, né?
de jornalismo e, querendo ou não, os homens ainda não são o público principal do futebol feminino. Eles não acompanham, não têm essa tradição e aí acabam não tendo identificação para querer falar do assunto. Então, todo mundo que eu conheço que trabalha com futebol feminino fala que é um parto conseguir vender pauta desse assunto dentro das grandes editorias aí de jornalismo no Brasil. E obviamente que tem a questão do machismo, né? As pessoas têm um preconceito aí de achar que futebol feminino não é tão interessante, não é tão legal, e ficam mais preocupados em achar um culpado para isso do que em efetivamente tentar fazer a modalidade ganhar espaço ou tentar assistir, ver se realmente é tão desinteressante assim. Há um despreparo geral e uma falta de vontade de informar. Segundo Júlia Vergueiro, um dos problemas é a transmissão de informação apenas quando há um certo glamour. Olha, a Globo não só não está transmitindo jogos, como mal fala disso em qualquer programa esportivo deles. Então, as poucas vezes que a Globo falou foi quando o Brasil ganhou o primeiro jogo, e surgiu quase que como uma surpresa, assim, né? Porque até então ninguém estava falando nem que estava tendo Copa. E de repente o Brasil ganhou o jogo de estreia, bateu Formiga batendo recorde, Marta batendo recorde, enfim. Quando tem um glamour especial, aí eles falam. Mas a cobertura da Globo é praticamente nula. E não só da Globo, né? Da maioria dos jornais. A Band também tem decepcionado um pouco, porque a gente esperava que eles passassem mais jogos, estão transmitindo pouquíssimos jogos, dando preferência aí, inclusive para a Copa América. E no Sport TV você vê narradores que não fazem a mínima ideia do que eles estão falando, assim, não conhecem as jogadoras. Eu vi narrador confundindo jogadora americana com jogadora sueca, sendo que, gente, é só olhar que elas não estão usando o mesmo uniforme, né? Não é tão difícil assim. Entrevistamos também Juliana Cabral, capitã por muito tempo da seleção brasileira e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2004. Ela lamenta a dificuldade de conseguir acompanhar devido à vontade de poderosos. Infelizmente não existe esse interesse da mídia, sacrifício para poder acompanhar o futebol feminino. Você tem que assistir jogo pela internet, quando tem a possibilidade de assistir jogo pela internet. Agora em Copa do Mundo e Olimpíadas, normalmente você tem pelo menos os jogos da seleção brasileira, tem alguma televisão fazendo alguns outros jogos. A única coisa que me faz pensar isso é que o futebol feminino não é tão quisto por aqueles que têm o poder de decisão de colocar na televisão ou não. Ela ainda vê um problema na cultura do nosso país e de toda a forma como o esporte é tratado, destacando as diferenças de outros lugares. A seleção americana chegou a fazer alguns amistosos onde o estádio é preparado para a seleção americana, onde o vestiário é preparado para a seleção americana, cada jogadora tem o seu assento, cada jogadora tem uma mensagem de um torcedor. A mídia que cobre, as meninas ultimamente têm saído em tudo que é revista e capa de jornal nos Estados Unidos, a cobertura é completamente diferente. Agora, a cultura deles em relação ao esporte é completamente diferente. Existe uma grande diferença entre a cultura deles e a cultura nossa. Infelizmente, aqui no Brasil, o futebol foi feito para os homens. E essa abertura não é dada tanto para as mulheres. Algumas atitudes foram tentadas para popularizar a modalidade. Mais recentemente, podemos citar duas. A primeira é o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de Futebol para Mulheres. O surgimento dele aconteceu na edição de 2011, mas a veiculação era restrita ao país sede do evento, na época a Alemanha. Nesse ano, a novidade chegou ao Brasil. Júlia Vergueiro, apresentadora do programa Dibradoras, comenta sobre essa iniciativa. Já é uma iniciativa que faz diferença e que tem que continuar para as próximas Copas, porque é uma forma paralela aí de você ir gerando interesse no campeonato, tanto para os adultos quanto para as crianças, né, que precisam ter isso como referência. Uma vez que você ganha um álbum da Copa Feminina, você passa a entender que aquilo existe. Então existe um torneio feminino, então essas são as jogadoras, deixa eu ir aqui buscar quem é essa menina aqui. Então, eu acho que é uma forma muito, muito lúdica e interessante de dar mais destaque para o torneio. Outra alternativa é a inserção pelo meio dos jogos virtuais. O FIFA, da EA Sports, mais popular jogo simulador de futebol pelo mundo, terá a inserção de seleções femininas em 2016.
A inserção dessa novidade gerou muita controvérsia na internet, com muitos gamers não gostando e reprovando a atitude. Quem comenta sobre o assunto é Thiago Simões, colunista da versão brasileira do portal de jogos eletrônicos Kotaku, um dos principais no mundo todo, e comentarista de hóquei nos canais ESPN. Thiago acredita que a ideia por trás de tudo isso não é nada mais que mercadológica. Essa não é a primeira vez que nós temos uma participação de seleções femininas em um jogo de futebol, né? Na década de 90 a gente teve o Miahan, que era um jogo baseado no Michael Owen, um jogo que foi lançado somente na Europa. A questão toda essa é atingir um mercado diferente do que a gente tem na atualidade. A gente sabe que hoje em dia cada vez mais as mulheres jogam. Teve uma pesquisa recente de uma empresa especializada em softwares de entretenimento nos Estados Unidos que detectou que 48% das mulheres jogam videogame, se levarmos em consideração que 52% são homens, tecnicamente empatados. Ou seja, é uma forma de você angariar um pouco mais de mercado, do marketing, isso que a gente está falando. Jornalisticamente, a questão de mulheres estarem nos jogos de futebol, que isso não tem muita dificuldade de acontecer com o passar das mulheres, já estão aí no mercado há bastante tempo, já tiveram diversas conquistas ao longo do último século, e nada mais é do que uma visão mercadológica, tudo isso que está acontecendo. Já a apresentadora do programa Dibradoras, Júlia Vergueiro, vê isso de forma diferente e explica o processo de inclusão da novidade. Quem iniciou a petição para a EA Sports para poder incluir as seleções femininas foi uma jogadora muito famosa, que é a Verônica Boquete da Espanha, e ela começou isso lá em 2013, e aí agora para o FIFA 2016 vai ter essa novidade. Então, com certeza isso vai ter um ganho enorme. Talvez que a gente não vá ver agora o impacto disso, mas para as próximas gerações eu não tenho dúvida que isso vai ter uma influência super positiva. A verdade é que o esporte só se torna atrativo se há organização por trás disso tudo. A ex-capitã da seleção brasileira, Juliana Cabral, ressalta que a base é a solução para se pensar. Enquanto a base não for desenvolvida, enquanto todas as categorias que existe seleção, por exemplo, nós temos uma seleção sub-15, se eu não me engano tem a 17, tem a 20. Né? Quais são os campeonatos dessas categorias? Tem algum campeonato brasileiro dessa categoria? Tem alguma Copa do Brasil dessa categoria? Tem algum campeonato paulista dessa categoria? Quais são os times que trabalham a base? Né? Eu conheço o Centro Olímpico, que trabalha. Eu conheço o São José, que trabalha. Eu não sei se o Vasco ainda tem esse trabalho de base, porque o Vasco já teve um trabalho de base muito interessante, em que gerou muitas jogadoras. Marta, Pretinha. Então, essa questão da base é que preocupa demais. Nós temos uma geração até que interessante na seleção brasileira, jogadoras de qualidade, mas que você requer aí um número de jogos. Já Thiago Simões, colunista do portal Kotaku e comentarista dos canais ESPN, ressalta a desorganização também no futebol masculino. Segundo ele, se o esporte de maior visibilidade nacional tem esse problema, fica mais difícil ainda para as mulheres conseguirem seu espaço. Eu acho muito complicado a gente falar de futebol feminino num país que vive atualmente uma crise muito grande das suas equipes e principalmente da sua organização, quando a gente fala da Confederação Brasileira de Futebol. A seleção feminina de futebol, né, para a gente ter uma ideia, ela já conquistou vice-campeonato mundial, conquistou medalha de ouro na República Dominicana, nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, né? Mesmo com essas conquistas, o futebol feminino não consegue placar aqui no Brasil. E por quê? Porque não existe uma organização. Até mesmo as equipes de futebol masculino, praticamente todas elas estão falidas. A gente vê equipes tradicionais e que tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro, como o Corinthians, como o Flamengo, que possuem dívidas enormes. Se o futebol masculino, que é o carro-chefe do nosso país, vive essa crise, como angariar uma seleção feminina e posteriormente equipes no futebol feminino, um campeonato brasileiro de qualidade feminino, um campeonato regional feminino. Muito bem, após a locução aí do Heitor Facini com a matéria deste sábado, vamos aos agradecimentos. Agradecendo a medalhista de prata na Olimpíada de 2004, a ex-capitã da seleção brasileira, Juliana Cabral, a apresentadora do programa Dibradoras, Júlia Vergueiro,
e ao colunista do portal de games Kotaku e comentarista da ESPN, o Thiago Simões. Por falar em Thiago, ao nosso lado aqui na mesa também, Thiago Pavini, de Jaú Pro Mundo. Fala um pouquinho aí de como foi fazer o material dessa semana. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Começar falando a respeito de Vibradoras, né? O Vibradoras é mais que um programa, na verdade é um projeto que é o futebol por e para mulheres, né? Que é para discutir temas relevantes de futebol feminino comentado por mulheres. Então, a gente descobriu as vibradoras através de um podcast que elas estão fazendo na Web Rádio Central 3, que já foi matéria aqui do nosso programa. Eles estão fazendo uns programetes especiais, são 6 programas falando basicamente sobre a Copa do Mundo que está acontecendo no Canadá. Então, aí deixar o nosso beijo, grande abraço aí para Renata Mendonça e para Roberta Nina Cardoso, que também fazem parte do programa. Tentamos falar com o René Simões também para essa matéria. Infelizmente a gente não conseguiu, ele estava meio complicado lá treinando no Botafogo. Tá esquentando a cabeça, exato, treinando tentando fazer o Botafogo agora, subir, não tá conseguimos dando um abraço conversar no com Pimpão. ele. Mas por que vocês queriam entrevistar o René Simões? Explica para o nosso ouvinte. O René Simões, ele foi o técnico da seleção brasileira feminina, né? Muitos consideram que ele fez uma reestruturação no futebol feminino aqui no país. Então ele seria de grande valiosidade para a matéria. Mas enfim, fala um pouquinho a respeito do tema, a respeito da falta de informações sobre o que está acontecendo, né? A Copa do Mundo Feminino está acontecendo no Canadá, o Brasil tem a melhor campanha do campeonato, vai enfrentar a Austrália amanhã, e a gente tem poucas informações sobre esse assunto, enquanto que a Copa América a gente fala adoidado, né? Então há uma certa dificuldade em pautar esse assunto dentro das redações. E até foi comentado que é difícil pautar esses assuntos porque as redações são predominantemente compostas por homens, então tem essa dificuldade. Outra coisa que também é bacana falar é a respeito da Neymar dependência que existe na seleção masculina, e na seleção feminina não existe uma Marta dependência, né? Na seleção feminina tem a Marta, tem a Formiga, tem a Cristiane Dias, tem algumas meninas aí que estão começando a surgir. A Marta, que bateu o recorde, né? Marcou seu 15º gol nessa Copa do Mundo. Ela pode, se fazer uma comparação assim, pode ser a maior artilheira de todas as Copas do Mundo, né? Igualando ao Klose com 16 gols e pode até ultrapassar com 17 gols. A Formiga também, que tem mais de 20 anos de seleção, são mais de 130 jogos pela seleção canarinho, então são valores que deveriam ser melhores explorados. O Zeca falou a respeito da emoção, né? Futebol com alma. Eu queria falar que talvez o futebol feminino possa ser um resgate dessa emoção, né? Porque a Andressa Alves, ela marcou um gol contra a Espanha, que foi o gol da classificação para a segunda fase, na segunda rodada, para as oitavas de final, e ela marcou um gol e chorou após marcar o gol, né? Então, quando que a gente viu alguém da seleção masculina marcar um gol e chorar, né? A gente lembra do Thiago Silva chorando por causa dos pênaltis, né? Não, a gente vê jogador da seleção masculina levar o gol e chorar, não marcar o gol e chorar. O último que eu lembro, Thiago, que fala isso até hoje é o Tostão. Ele falou que no final da Copa de 70, depois do 4º gol do Carlos Alberto, ele chorou o jogo inteiro. Que ele sabia que seria campeão, quer dizer... Não, mas esse gol foi aos 43 do segundo tempo. Ah, tudo bem. Mas é legal porque... Mas chorou 2 minutos, é bastante tempo. Pô. É uma identificação com a seleção, né? Quando você marca um gol, você coloca essa emoção pra fora, você tá demonstrando que futebol passa por dificuldade. Pô, que legal marcar esse gol. Agora, a gente vê a Copa América, os jogadores parece que não tem identificação com a seleção, parece que não sabe o que é disputar uma Copa América. Ô, Thiago, eu já vi vários casos de jogadores, especialmente mais jovens, quando marcam um gol... Seja o primeiro gol da carreira no clube, no time principal, seja um gol do título, é comum também de se emocionarem. O que eu acho que tem a ver com o futebol praticado por mulheres é uma questão de competitividade. Para mim, o grande nó é a competitividade, porque sempre que se organizou um campeonato no Brasil, há muita disparidade entre as equipes. Então, há jogos que são 8-1, 9-0, né? Eu cheguei a apitar... Já falei isso aqui, o jogo que mais me emocionou foi um jogo que apitei entre Corinthians e São Paulo, futebol praticado por mulheres, foi 2-1 no estádio do Ícaro Castro Melo, no Ibirapuera, e ali havia competitividade, eram as duas principais equipes brasileiras, base da seleção olímpica de Atlanta, de 96, esse jogo foi em 97, mas era um clássico e não à toa o placar foi esse placar apertado. 2-1 para quem, Zeca? 2-1 para o São Paulo. São Paulo que tinha a Cici, que era a principal jogadora brasileira à época, né? Kátia Silene,
eram a base da seleção brasileira medalhista na Olimpíada anterior. Agora, eu apitei jogos que foram 6-0, 7-1. E aí o próprio espectador, o torcedor, ele fica um pouco desestimulado em função da falta de competitividade. E eu acho que o futebol praticado pelas mulheres precisaria repensar algumas questões que envolvem dimensão de campo, tempo de jogo. Porque vejam, a rede no voleibol ela tem tamanhos, alturas diferentes para o jogo masculino e feminino. E no futebol o que eu percebo é que às vezes há questões que envolvem a dimensão do campo. Há muitos espaços que a gente vê que não são preenchidos, especialmente no segundo tempo, quando as jogadoras estão um pouco mais cansadas. Então tem a questão do preparo físico, é diferente, e eu acho que o jogo poderia ser repensado. Especialmente, talvez, o que seria mais simples, né, para não mexer com a dimensão do campo, seria talvez diminuir o tempo de jogo, talvez 2 tempos de 35, alguma coisa. O tamanho do gol? Aí eu acho que é outro problema. Normalmente, jogadoras que atuam como goleiras, elas têm uma estatura muito baixa. Elas lembram o que eram os goleiros no futebol praticado por homens até os anos 40, 50, que a gente via em mundiais antigos, goleiros muito baixos, né? Então acho que esse é outro problema também. Há alguns gols assim que são de um primarismo que acontece no futebol praticado por mulheres, né? Gols em que a goleira é encoberta assim, com uma tremenda facilidade. Então, vejam, o voleibol, o tênis praticado por mulheres tem um nível de competitividade que faz com que o jogo fique interessante. E no futebol, eu acho que em alguns jogos, não são todos, obviamente, mas mesmo neste Mundial, a gente tem visto muita disparidade entre as equipes, né? Eu acho que esse é o grande nó que precisa ser resolvido. Agora, concordo com tudo que foi dito, falta investimento, falta interesse, e aí falta interesse do mercado publicitário e dos anunciantes. Né? Não dá para entender por que no Brasil o futebol praticado por mulheres não tem interesse de uma viabilidade comercial. E tivemos agora recentemente um caso da Caixa Econômica Federal que financiou o campeonato feminino, né? Mas é uma iniciativa isolada de um banco estatal, quer dizer, seria necessário que houvesse um maior aporte do mercado privado. E isso reflete muito bem, né? Porque a gente não está tendo nenhuma grande surpresa nesse Mundial Feminino, né? Os países que investem estão passando de fase realmente. Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Copa do Mundo dos Homens no ano passado, quando naquele chamado Grupo da Morte, com Itália, Inglaterra e Uruguai, quem passou foi a Costa Rica em primeiro lugar, né? No Mundial das Mulheres a gente não vê isso. E aí já tem uma diferença que esse Mundial está sendo disputado em campo sintético, né? Eu acho isso horroroso. Eu vi uma imagem das pernas de algumas jogadoras com sérias lesões, hematomas, em função de jogar no campo sintético. Eu acho que o campo sintético é um crime para o futebol. Qualquer que seja o futebol, de garotos, de garotas, de mulheres, de homens, é um crime para o futebol fazer uma atividade como essa em gramado sintético. E vejam, o Campeonato Português, por exemplo, tem um gramado, que é o do Boa Vista, na Cidade do Porto, que é sintético. E é horroroso. Bom, o Thiago Pavini falou há pouco, inclusive, que... Pois não, Thiago, só para complementar. Só falar que a seleção permanente, que ainda não foi abordada, a gente conversou a respeito disso, né, durante as entrevistas, que a seleção permanente é um projeto que surgiu esse ano, visando a Copa do Mundo do Canadá e visando a disputa das Olimpíadas ano que vem. E acho que depois da disputa das Olimpíadas talvez não exista mais esse projeto. Então, só para colocar que durante as entrevistas que nós fizemos para a matéria, tem os dois lados da seleção permanente, né? Um lado é legal porque você vai ter maior entrosamento das atletas, você vai ter um time melhor preparado, você consegue manter as jogadoras aqui dentro do Brasil, mas tem o outro lado que também é prejudicial aos clubes, né? Por exemplo, São José foi campeão da Libertadores e campeão do mundo, treinado pela Emily Lima. O time perdeu 5 jogadoras para a seleção, né? Por causa da seleção permanente. Então já não é um time que tem muitos jogadores, ainda perde 5 jogadores principais. Então seleção permanente é bom para a seleção, mas é ruim para os clubes. Então eu acho que é uma medida meio que paliativa. Não adianta tampar só com a peneira. Você vai estar fortalecendo uma seleção por um certo período, mas o futebol vai continuar à mercê, né? Então se o Brasil não for campeão, como que vai ficar? Porque o que se discutiu muito também é que o resultado é muito importante, né? Só vai ter mais fomento do futebol se o Brasil conquistar o título. Agora, se o Brasil não for campeão,
pode ser que não tenha adiantado de nada essa seleção permanente, porque vai acabar o projeto, o futebol feminino vai continuar sem nenhuma base aqui sem nenhum investimento, sem nenhuma base, sem nenhum aporte financeiro aqui no Brasil e vai ter passado em vão, né? Então, só comentar a respeito da seleção permanente. Só complementando também, pegando o gancho na notícia que você deu, o Brasil joga amanhã contra a Austrália, a partir das 2 da tarde, é isso? Exatamente. Horário de Jaú? Horário de Jaú, tarde, portanto, de Bauru e de grande parte do Brasil. Brasil e Austrália, amanhã pela Copa do Mundo para as mulheres, né, do futebol. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve apresentação de Guilherme Dias, com locução também de Heitor Facini com a matéria da semana. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.